Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 37 a 40. Diz-nos assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus nos abençoe. Quero pensar com vocês aqui de forma muito rápida hoje, um ponto doutrinário denominado graça preveniente. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, e também diz em outros lugares, que a salvação ela é pela graça, e é pela graça por meio da fé. Essa fé, Paulo enfatiza que é dom de Deus. Nós, em outros estudos, já vimos que essa palavra dom significa presente. Então, essa graça preveniente, ela vem antes de crermos. Ela é um presente dado ao homem para que o homem creia em Cristo. Então, essa graça que Paulo se refere aqui aos Efésios foi denominada de graça preveniente, porque ela vem então antes da salvação. Ela não é do homem, ela é dom de Deus. Isso precisa ficar entendido por nós. Não faz parte do ser humano. É dádiva do Senhor para todo aquele que crê. Essa doutrina, ela tem dividido, os semi-pelagianos, arminianos, com os chamados reformados e calvinistas. Existem dois pontos distintos entre estes grupos. Os arminianos, semi-pelagianos, eles afirmam que Deus concedeu essa graça a todos os homens, e que essa graça é dada a todos os homens para que creiam em Cristo. Todos os homens possuem essa graça, e eles têm, por meio dessa graça, a capacidade de resistir à ação do Espírito Santo e desejar não crer em Cristo. Isto significa que Deus concede essa graça ao homem, o homem resiste e ele decide não querer receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Isso significa que esses semi-pelagianos, arminianos, eles acreditam que o homem não morreu totalmente na questão do pecado. Todos nós sabemos que a Bíblia é clara em dizer que no dia que Adão comesse do fruto, certamente ele morreria. Essa morte, ela é uma morte que a Bíblia denomina de morte espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos deu vida em Cristo, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Romanos 5,12 vai nos dizer que por um só homem, Adão, o ancestral comum, a raiz, matriz da raça humana, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E essa morte que é espiritual, ela passou a todos os homens. Então todos nascem mortos espiritualmente. Os semi-pelagianos e arminianos, eles dizem que essa morte, ela não inutiliza o homem para crer em Cristo. O ser humano está morto, mas não é uma morte total. Ele ainda tem um pouquinho de vida. Ele não está morto, ele está só desmaiado. Então, desmaiado, ele tem a capacidade de resistir, ele tem a capacidade de decidir crer ou não no Senhor Jesus Cristo. A conclusão então é que Deus dá ao homem, mas essa graça ela é preveniente, mas ela não é eficaz. O homem pode resistir e assim não desejar ser salvo. Essa é a posição dos chamados arminianos, defendida pelos grupos pentecostais, semi-pelagianos. Agora, de um outro lado, nós vamos ter os chamados reformados, e denominaram essa doutrina de calvinista. Entretanto, essa doutrina, ela foi defendida por Agostinho de Hipona muito antes de Calvino.
e ela foi amplamente debatida no Sínodo de Dort, e aí foi passado para as gerações futuras de que essa doutrina, ela é uma doutrina especial. Então essa graça aqui, ela é especial. Nós vamos também entender que a Bíblia vai nos falar de graça comum. O que é graça comum? Graça comum, alguns também acreditam que está dentro da graça preveniente. É que Deus, quando chove, como foi o dia de hoje, né? Belíssima chuva que tivemos hoje. Quando chove, chove tanto no terreno do crente quanto do descrente, tanto no terreno do santo quanto do não santo. Quando faz sol, vem sol sobre bons e também sobre maus. Isso é graça comum. Entretanto, os calvinistas reformados vai dizer para nós, dentro da posição bíblica da graça preveniente, que existe uma graça especial. E essa graça especial que é concedida para a salvação, Deus concede apenas aos eleitos. Então, como é que nós vamos entender isso? Em Adão, todos morreram, dizem os reformados, na posição de Agostinho. A morte de Adão passou a todos os homens. Todos nascem mortos em seus delitos e pecados. Então todos já estão condenados por causa do pecado. Deus, por seu amor e por esta graça preveniente, Ele concede a capacidade de crer apenas para os eleitos, aqueles que foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Então, um grupo diz que Deus dá a todos os homens e o homem pode resistir. Outro grupo diz que Deus deu essa graça apenas aos eleitos, e estes eleitos, quando essa graça de Deus vem sobre eles, ela é irresistível. O homem não tem como resistir. O grande exemplo bíblico que nós poderíamos trazer para vocês é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz isso. Ele não queria nascer de novo, ele estava perseguindo os crentes, mas quando essa graça de Deus veio sobre ele, foi impossível resistir, e ele se coloca como alguém nascido fora de tempo, não tem como resistir. Então, dentro da posição que cremos, eu, como pastor de vocês, estou trazendo aqui a minha posição. Eu sou calvinista, eu sou reformado, eu creio no que a Bíblia realmente diz. E aqui eu gostaria de ler alguns textos com vocês. Primeiro, por que essa graça ela é concedida apenas aos eleitos? Porque em João 6, nós já lemos o verso 37, que é muito claro, quando ele diz que ninguém vai poder ir a Cristo. Então ele diz: todo aquele que o Pai me dá, olha o que Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, existe um decreto de Deus em levar o homem para crer em Cristo. Isso é resultado de uma eleição em Cristo, assim como Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, os eleitos em Cristo, Deus dá para irem a Cristo, e aqueles que vão a Cristo, de maneira nenhuma, Cristo lança fora. João 6,44: ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Por que o homem não pode ir? Resposta: porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Então, esse homem está morto em seus delitos e pecados. Aqueles que foram escolhidos, Deus lhes concede a graça preveniente, a capacidade de crer. Deus envia o seu Espírito, que regenera, opera o novo nascimento nesse homem, e Deus vai mais além ainda. Deus concede fé para que ele creia no Senhor Jesus Cristo. Essa graça, ela é irresistível, não tem como o homem resistir. É só para entender assim de modo mais claro, olhar a conversão de Lídia. Paulo está pregando, a Bíblia diz que Deus lhe abriu o entendimento para compreender aquilo que Paulo estava ensinando, aquilo que Paulo estava pregando. Pela graça preveniente, ela crê, ela recebe fé, e assim ela é convertida. A conversão de Lídia pode ser vista em Efésios 1,13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, essa fé, ela não é concedida a todos os homens, ela é concedida apenas àqueles que foram eleitos em Cristo. Se você olhar 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, você vai ver
o apóstolo Paulo diz, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé salvífica, a fé que salva, a fé que é fruto dessa graça preveniente, não é de todos os homens, ela é dom de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, no versículo 1, ele vai dizer que essa fé foi dada aos eleitos de Deus, apenas aos eleitos. Judas, versículo 3, vai dizer para nós que essa fé foi dada de uma vez por todas aos santos, apenas aos santos. Então, para concluir aqui, nós vamos pegar Efésios 1:4, que é muito conhecido nosso, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E tem um outro texto que eu quero que vocês leiam, 2 Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, irmãos, por vós, amados pelo Senhor, porque o Senhor vos escolheu desde o princípio para salvação, para santificação no Espírito e fé na verdade. Então, a graça preveniente, segundo os arminianos, ela é concedida a todos os homens. Os calvinistas e reformados dizem que não, a fé é entregue apenas aos eleitos. Os arminianos e semipelagianos dizem que essa graça ela pode ser resistida. Os calvinistas e reformados dizem que não, que essa graça não pode ser resistida. Tem um exemplo muito claro. O homem natural ele não consegue resistir a uma ação de um demônio. Ele não tem como. No momento que o demônio decidir possuir alguém, ele vai possuir. Mas ele não pode fazer isso com o crente. Então, se o homem natural ele não consegue possuir, ele não consegue resistir a um ataque do inimigo, um ataque de Satanás, e ele não consegue resistir a um ataque de um demônio, como é que ele vai resistir à vontade de Deus? É ilógico. Então, Deus é Senhor, Deus é todo-poderoso, Deus é soberano. Então, os arminianos, semipelagianos dizem que o homem pode resistir. Calvinistas, reformados dizem que não, o homem não tem como resistir à vontade de Deus e à ação do Espírito Santo quando é concedida essa graça. Então, um grupo diz que foi dada a todos os homens, nós cremos que não. Um grupo aqui, os arminianos dizem que essa graça pode ser resistida, nós afirmamos que ela não pode ser resistida. Diante disso, esse grupo aqui, arminianos e semipelagianos, dizem que todo homem tem fé e tem a capacidade de crer. Reformados e calvinistas dizem que não, que a fé é dom de Deus e Deus dá apenas para os seus eleitos. Que Deus nos abençoe.